Olá pessoal, mais uma vez nos encontramos para algumas reflexões. Agradeço a Deus por estar aqui tendo a oportunidade de desenvolver essa permuta de aprendizagem entre nós. E hoje nós vamos estar nesta oportunidade falando sobre o alto amor, e sabemos ser um tema atualíssimo, necessário e muito para todos nós as reflexões em torno desse assunto. E nós iniciamos neste momento com este resumo de mandamentos feito pelo nosso Mestre Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Neste resumo de mandamento, nessa lei, aonde Jesus, sem que reprovasse o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos recebidos por Moisés, assim o fez sem sequer deixar o desmerecimento para qualquer um dos 10 mandamentos, mas os valoriza, não é? Ao contrário, ele os valoriza fazendo esse resumo, levando em conta, porque se analisarmos essas duas leis maiores, nós vamos encontrar a presença destes 10 mandamentos de forma bastante clara, especialmente quando diz então, referindo-se à importância e o quanto é indispensável amar a Deus sobre todas as coisas, colocando em evidência a indispensabilidade de podermos levar em conta Deus acima de tudo, em todos os momentos, como Criador do universo, aquele do qual emana tudo que nós precisamos, todas as energias, todas as instruções, todos os mecanismos o qual precisamos para obtermos êxito na nossa caminhada. Quando então ele sugere: amai também o próximo como a si mesmo, sabendo ele que nós precisamos e é indispensável que nós nos amemos, para que então, automaticamente, aprendendo a nos amar, dedicando tempo, dedicando esforço para então desenvolver sempre o mecanismo de nos amar, no sentido de estarmos fazendo o que veio para que nós assim fizéssemos, em prol também de nós. Não está aqui Jesus referindo-se a uma postura egoísta, mas sim a recomendação de que precisamos cuidar de nós. Precisamos cuidar não somente do nosso corpo físico, da estética, mas também cuidar do nosso estado emocional, do que sentimos, do que pensamos, verificando qual o teor de tudo que sentimos, de tudo que pensamos, de todos os tipos de prazeres que viemos sentindo. Para que então, fazendo aí um trabalho de verificação da qualidade daquilo que se passa dentro de nós. Porque quando nós assim fazemos, nós com certeza nos qualificamos com o passar do tempo para também amar ao próximo como a nós mesmos. Aprendemos a lição de que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, de forma correta, né? Aprendemos que então só se consegue amar ao próximo verdadeiramente quando nós entramos num processo de autoconhecimento. Quando nós passamos
a buscar esse autoconhecimento, buscando nos conhecer de forma integral, aprendendo então a nos respeitar, para podermos também respeitar o nosso irmão, o próximo, aquele que está convivendo conosco, aquele que o qual nós temos, às vezes, na maioria das vezes, o débito a ser pago com aquele irmão, a reconciliação a ser feita. E então só se consegue esse reajuste com o nosso irmão próximo, com aquele que caminha conosco, se nós nos ajustarmos com nós mesmos. Precisamos nos ajustar. Então é bastante extenso, o leque é enorme da importância e do significado deste amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como assim. E com o objetivo de alargarmos ainda mais os nossos conhecimentos e reflexões em torno desse tema, nós continuamos, com certeza, aqui para podermos ainda mais entender. Vamos buscar uma definição de amor segundo o dicionário, o Novo Aurélio, porque lá nos diz que o amor é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. E é interessante nós observarmos que mesmo a partir dessa definição lá no dicionário, nós vamos encontrar o sentido real de uma força referente ao amor, de uma energia que nos faz sermos atraídos para o outro, porque diz sentimento que predispõe alguém a desejar o bem. Se desejamos, por exemplo, se temos esse sentimento que nos faz desejar o bem, não só para o outro, mas inicialmente para nós mesmos, nos faz estarmos habilitados para também transmitir esse mesmo amor, esse mesmo desejo, não só o desejo do bem para com o outro, mas também ficamos predispostos a servir de ponte para que então esse bem se realize na vida do outro. E então isso passa a ser um grande prazer, passa a ser um estímulo, uma necessidade íntima em nós, porque o bem praticado é uma necessidade da alma em trânsito, é uma necessidade de cada um de nós no quesito da evolução. E é interessante também analisarmos lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, pelo Espírito Leon Denis. Lá nós temos a seguinte frase dizendo que o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Nós entendemos a vastidão dos significados do amor em todos os sentidos, manifestando a fim de que nós desenvolvamos, porque esse é o grande objetivo, desenvolver, abrindo espaço para que esse amor já existente em nós se desenvolva e manifeste-se em todos os quadrantes de nossa vida. Nós entendemos isso pelo fato de que quando fomos criados, foi-nos colocado dentro de cada um de nós a centelha divina, a centelha divina que é o seu amor, a nos impulsionar. Mas na maioria das vezes, dentro desse processo evolutivo,
dependendo do grau evolutivo que nos encontramos, encrostados em nossas inferioridades, ainda não abrindo espaço para uma visão de melhoria, de mudanças e de crescimento, ainda não permitindo voltar os olhos para a imensidão de Deus, nos faz ficar encrostados em nós mesmos, não deixando com que a expansão dessa energia divina implantada em nós, desde que fomos criados, se expanda e promova o crescimento, o amadurecimento espiritual de que tanto nós viemos para alcançar. Mas sabemos que nós todos estamos num processo de crescimento paulatino e a cada existência, quantas vezes forem necessárias, graças à misericórdia de Deus, nós vamos e voltamos no processo através de uma lei chamada lei de reencarnação, nos vinculando novamente a novos corpos físicos e retomando a nossa caminhada do ponto aonde nós paramos, buscando os reajustes, os resgates necessários, ajustando-nos uns com os outros e com nós mesmos, sempre. Isso é amor. É o amor manifestando em nossas vidas, como se manifesta em a vida de qualquer um de nossos irmãos, em qualquer situação evolutiva, em qualquer momento evolutivo que ele se encontre, por mais que nós o enxerguemos num momento difícil, aonde às vezes a nossa pequenez faz com que a gente faça pré-julgamentos, dizendo ou pensando, esse não tem solução, muito pelo contrário, esse é o momento evolutivo dele. Este é o momento equivocado que ele está tendo. Não significa que ele ou eu ou qualquer um de nós vamos permanecer eternamente no equívoco, neste ou naquela área do nosso comportamento. Nós estamos ali dentro de um processo de aprendizagem. Porque o momento de equívoco persistente, às vezes, nessa atual existência, ou às vezes em uma ou duas existências que eu me encontro persistindo naquele mesmo equívoco do erro. Vai chegar o momento que a própria lei de causa e efeito vai me impulsionar amorosamente, através dos resultados da rebeldia, das consequências da rebeldia promovida e insistente nas minhas diversas existências, aonde então eu vou me sentir impulsionado graças a esses processos motivadores, porque a lei de causa e efeito, o fato de termos que enfrentar as consequências dos nossos atos e das nossas escolhas, não significa chamar esse processo de um processo punitivo criado por Deus, mas sim um processo educativo. Entendamos isso, um processo amoroso e de misericórdia do nosso Pai Criador para com os seus filhos, que somos todos nós, essa família universal. Também diz nesse mesmo capítulo, no capítulo 25, na página 363 do Evangelho, né? E o princípio da vida universal proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em roda de si. É por ele que ela se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Acima de tudo, Deus é amor, por todos esses fatos que eu acabei de enumerar para todos nós, não é mesmo? E então, é preciso entender que a definição de amor segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são
os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, à medida que nós vamos progredindo, alcançando melhorias, entendimentos mais avançados, visão espiritual um pouco mais ampliada, posturas espiritualizadas, à medida que nós vamos alcançando isso, melhor vamos também colocando o amor de forma resumida, colocando então a doutrina de Jesus de forma inteira, a fim de que então, podemos assim dizer, estar realmente vivenciando esses mesmos ensinamentos como sendo ele esse sentimento por excelência, que é o amor. Entendemos então que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, podemos entender amor a si mesmo como, né? Nós vamos entender então, de acordo com Joana de Ângeles, entendemos que o amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo, sem cuja presença muito difícil será a realização plena do objetivo da afetividade. Então, olha só o recado que aqui nos passa. Se buscamos uma afetividade saudável, se buscamos um relacionamento afetivo de forma plena e saudável, é preciso que nós também, dentro desse processo de construção de uma afetividade sadia, entendamos que é muito importante nos amar. Dessa visão, nesta visão, amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo. Eu preciso me amar, sim, respeitar o outro, mas eu preciso me respeitar também. Priorizar também as necessidades, levar em conta as limitações do outro, mas também levar em conta as minhas necessidades, priorizar também as minhas limitações que precisam ser superadas e servir de ponte para que então o apoio mútuo seja construído. Assim o amor vai existir. De ambos os lados, nós vamos sendo então ponte de construção de uma afetividade sadia. Isto é amor a si mesmo também, não é? Vamos entender também como amor a si mesmo, que, diz Joana de Ângeles, que somente quando a pessoa se ama é que pode ampliar o sentimento nobre, distribuindo-o com aquelas que a cercam, bem como estendendo-o aos demais seres vivos e à mãe natureza. Eu vou me estender. Ou seja, aí está falando que não é um amor egocêntrico, não é um amor egoísta, não é estar pregando aqui o amor egoísta como já foi dito, mas um amor aberto, um sentimento aberto para estender-se a outros irmãos e até a todos os seres vivos, e não só a todos os seres vivos, incluindo nós mesmos, mas também a própria natureza, amando, respeitando a própria natureza, levando-se em conta a sua importância no nosso viver, como sendo então a própria natureza também criação do nosso Pai de amor e misericórdia, para que então esta mesma natureza nos servisse de suporte, embelezando a nossa vida e fornecendo os elementos constituintes ambientais, geográficos, de que nós tanto necessitamos para a qualidade de nossa passagem pela terra. Importante é então que a gente respeite. Quando respeitamos, nós estamos amando tanto os seres vivos quanto a própria natureza em todos os seus quadrantes de momento existencial. Entendamos isso como amor a si mesmo também. E é também um amor a si mesmo. O amor a si mesmo deve ser desenvolvido através da meditação, porque busca-se, ou nós falamos muito nesse amor a si mesmo, mas sem questionarmos o desenvolvimento desse amor.
E aqui nós estamos vendo, colocando em pauta aqui agora nesse momento, Joana de Ângeles, que o amor a si mesmo deve ser desenvolvido. Aí dá uma dica, através, por exemplo, da meditação, das reflexões, da introspecção que podemos e devemos fazer com nós mesmos, fazer aqui, definir momentos de reflexões, de meditação e de autoanálise de nós mesmos, porque incito no ser, em nós, necessita de estímulos para desdobrar-se, enriquecendo a vida. Nós temos no Livro dos Espíritos essa informação que é, na verdade, uma sugestão para nós na questão 919, onde pergunta Kardec aos benfeitores espirituais como vencer na vida sem nos deixar arrastar pelos males da vida, e a resposta é justamente o uso de uma frase de um antigo sábio, e diz, respondendo: conheça-te a ti mesmo. E então, quando nós nos entregamos a essa autoanálise, nós estamos buscando nos conhecer. A autoanálise de quem? Não do outro, mas a autoanálise do que eu estou sentindo, de tudo que eu estou vivendo, de tudo que eu estou aqui sentindo nesse instante. Então, eu vou poder analisar-me para que então melhor possa decidir, para que melhor possa fazer escolhas acertadamente. E então eu sigo adiante, lembrando que o nosso ainda segue com Joana de Ângeles, que amor a si mesmo, esse alto amor, é constituído pelo respeito que cada qual se deve ofertar, trabalhando em favor dos valores éticos que lhes jazem latentes. Veja bem, que eles jazem latentes, já existe em nós e merecem ser ampliados, de forma que se transformem em luzes libertadoras da ignorância e em paz de espírito que impregne as outras vidas. Veja bem, interessante, já existe em nós, em forma latente, esse amor. Como nós colocamos no início, é aquela centelha divina, Nós precisamos abrir para que a desenvoltura deste mesmo amor, dessa energia divina, já latente em nós, em cada um de nós, se desenvolva através de um esforço pessoal, é claro, através de um empenho maior, cada vez maior de cada um de nós, não só frequentando um núcleo religioso, que é muito importante, mas agregando a essa frequência, a esse núcleo religioso, as ações, as atitudes condizentes com aquilo que você está aprendendo em relação ao Evangelho de Jesus. Quando nós nos empenhamos à vivência, nós também naturalmente vamos encontrar a importância de fazer as mudanças necessárias em nós mesmos. Fazendo então as mudanças necessárias em nós, eliminando os equívocos, eliminando as persistências no erro, nós vamos também ampliando a nossa capacidade de entender e de viver as leis divinas no nosso cotidiano, no nosso meio, na nossa sociedade, na família, no nosso ambiente de trabalho, aonde estivermos, no contato com aqueles que compreendem-nos, mas principalmente no contato com aqueles que não nos compreendem, no contato com aqueles que, na maioria das vezes, às vezes até nos perseguem. Então aprendemos a lidar com todas essas situações essas que são naturais do planeta em que nós estamos vinculados nesse ciclo reencarnatório, planeta de provas e expiações, que são características de todos os espíritos ainda vinculados a um ciclo reencarnatório nessa Terra. Então é natural que a gente conviva com essas diferenças, com essas divergências, que na verdade tudo isso serve, pela misericórdia divina, serve de exercício para cada um de nós. Essa visão positivante de tudo que nos rodeia, a nos ensinar, a nos
fazer oportunidades de crescimento, porque nós vamos exercitar através de contato com essas diferenças de comportamentos, com às vezes os ataques, a oportunidade do exercício de virtudes que nós não temos. E com o exercício nós acabamos por construir virtudes que nós realmente não temos, como por exemplo a paciência, a capacidade de tolerar, a capacidade de perdoar, de compreender, e enfim, então, a condição e a grande oportunidade de fazermos e praticarmos a caridade, segundo assim Jesus sugeriu que praticássemos. Segundo entendia Jesus, não é aquela caridade que está mencionada no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando os benfeitores perguntam, quando Kardec, aliás, pergunta aos benfeitores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus. E aí então os benfeitores respondem, dando as características dessa caridade, segundo entendia Jesus, dizendo que a verdadeira caridade, segundo entendia Jesus, tem os caracteres seguintes: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Essa é a caminhada, essa é a grande ferramenta, o grande instrumento que nos impulsiona espiritualmente no campo da evolução espiritual, a qual viemos e estamos vindo várias e várias vezes, quantas vezes necessário nós vamos estar vindo, para buscar através da prática desse bem, para com a gente mesmo, para com nós mesmos e, é claro, para com o nosso próximo. Praticando essa caridade, nós vamos então crescer e atingir os objetivos pelos quais aqui nos encontramos nesse planeta. Mas também o amor a si mesmo, diz Joana de Ângeles, dizendo que sem esse amor a si mesmo, a pessoa não dispõe de recursos para encorajar o seu próximo no empreendimento da autovalorização e do autocrescimento, detendo-se nas sensações mais grosseiras do imediatismo, longe dos estímulos significantes e libertadores. Realmente, o processo de libertação de nós mesmos, porque aqui Joana de Ângeles se refere a esse processo de libertação de nós mesmos, quando nós nos dispomos a usar desses recursos para encorajar não só o nosso próximo, mas depois de entrarmos num processo de autoconhecimento e de auto-amor, nós habilitamos-nos para também encorajar o nosso irmão ou aquelas pessoas em nossa volta. Não é com um processo verbalístico, mas também o exemplo do empenho, o exemplo de cada um de nós. O meu exemplo arrasta multidões. Então, esse empreendimento da autovalorização e do autocrescimento dá-nos essas condições, né, de realmente nos libertarmos das sensações, como diz João de Ângeles, das sensações mais grosseiras do imediatismo. E então, assim conseguimos momentos e ações, posturas aonde são dignificantes e libertadoras. Assim diz Joana de Ângeles, mas também diz ela que amor a si mesmo significa também a consciência, ter a consciência de si mesmo, conhecer-se de forma integral. Inspirada pelo alto amor, torna-se lúcida essa consciência, né? Quanto aos enganos cometidos, ensejando-se oportunidade de reparação, autoconhecimento, essa consciência de si mesmo, quando nós já passamos lá atrás por aquele processo de busca do autoconhecimento, de uma autoanálise, através do processo de uma autoanálise, nós então entramos num processo onde passamos a ter a consciência de nós mesmos, ou seja, passamos a entender, eu tenho aquele defeito, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa qualidade, enfim, nós nos conhecemos num todo. E então, a partir daí, nós vamos montar um projeto de crescimento, de melhorias a longo prazo. Não vamos ser imediatistas, né? Nós vamos entender, às vezes, e vamos entrar em contato depois dessa autoanálise com a realidade íntima
o panorama espiritual de cada um de nós. Mas não é para que sejamos assustados e desanimados com esse panorama, que na maioria das vezes vamos encontrar, às vezes, muito mais defeitos, muito mais a ser feito e ser melhorado, do que realmente vamos vislumbrar ali virtudes, né? Não estejamos desanimados, desencorajados diante desse panorama, mas para que a gente se sinta animados, entendendo conscientemente ali, como diz João de Anjos, que tendo a consciência de si mesmo e inspirados pelo alto amor, nós nos tornemos mais lúcidos quanto a esses enganos cometidos por nós mesmos já às vezes há muitas existências, e então a partir daí possamos trabalhar com mais empenho, trabalhar com mais amor, com mais consciência esse panorama pela modificação, trabalhando pela modificação e pela reparação, aproveitando a oportunidade que é essa de reparação para todos nós, não é? Nós vamos entendendo então que o amor a si mesmo, compreendendo a finalidade da existência terrena, a pessoa desperta para o amor a si mesmo, trabalha sem desespero, confia sem inquietação, serve sem humilhação, produz sem servilismo e avança sem tensões perturbadoras no rumo dos objetivos essenciais da vida. Caminhar de forma tranquila, caminhar de forma serena, caminhar de forma consciente não significa então, a partir desse processo de consciência, significa então que nós vamos caminhar de forma tranquila, confiantes, convicto de que o desígnio de Deus serão feitos, e basta que eu então faça da minha parte com muito equilíbrio. Entenderei então com esse equilíbrio que basta trabalhar sem desespero, basta trabalhar confiando, sem inquietação, sem a ansiedade presente na minha vida do que vai ou não acontecer, desde que eu tenha a consciência de estar fazendo e seguindo o caminho certo. Serve então sem humilhação, passo a servir sem humilhação, passo a produzir sem servilismo. Então eu avanço sem nervosismo, sem desespero, sem tensões perturbadoras, rumo aos objetivos essenciais da vida, que são o do crescimento, o da evolução e do fato de sermos criados por Deus para sermos felizes sempre. Amar a si mesmo, diz João de Anjos, que ninguém que se dispõe a amar sem resolver as inquietações internas que lhe produzem desamor, que conspiram contra a autoestima, conseguirá o desiderato de se autoajudar, não é mesmo? Então ninguém, mas ninguém mesmo, que se disponha a amar sem resolver aquelas inquietações talvez milenares que existem ainda em nosso subconsciente, manifestando em nosso comportamento cotidiano, sem resolver essas questões, sem se empenhar na resolução dessas problemáticas internas, como por exemplo aquele ressentimento, como aquele ódio, né? Aquela condição de perseguição inconsciente que temos em relação a essa ou aquela pessoa, nós não conseguiremos esse resultado positivo de nos amar realmente, e então, claro, não conseguiremos atingir os objetivos pelos quais aqui nos encontramos, que é o da evolução e de ser feliz realmente, como nós assim fomos criados para ser, não é? Amar a si mesmo, invariavelmente, a falta do amor a si mesmo decorre de conflitos que remanescem da infância mal amada, de frustrações acumuladas e de projetos que não se consumaram conforme foram anelados, dando surgimento a complexos de inferioridade e insegurança e a fugas psicológicas. Isso é um panorama real, infelizmente, né? Essa falta do amor a si mesmo, nós faltarmos com amor a nós mesmos, né? Tem como
como fonte, em vários casos, é justamente os conflitos que tem como presença lá no nosso passado, na nossa infância, aonde às vezes fomos mal amados, mal compreendidos, maltratados espiritualmente e também no amor, na falta desse amor manifestando e sendo utilizado para o nosso acompanhamento por parte de terceiros. E então, a partir daí, vem-se como consequência as frustrações que ficam ali acumuladas, não devia, mas fica acumulada. E então, frustrações em referente ao nosso futuro, em relação a nossas condições de projetos de vida e também que envolve todos os outros tipos de projetos que porventura tínhamos e que não se consumaram esses projetos. Graças a isso ficou aí as frustrações, conforme foram anelados, dando surgimento a complexos de inferioridade. O que nós devemos nos libertar é empenhar forças internas o máximo que pudermos para nos libertarmos desses complexos de inferioridade que muito nos atrapalha no nosso crescimento, no vislumbrar do futuro, das grandes oportunidades que todos nós, independente de qualquer coisa, de onde estivermos, em situação que essa ou aquela que estivermos, todos nós temos grandes oportunidades pela frente. Basta acreditarmos nisso e fazermos a nossa parte e nos libertarmos daquilo que serve de obstáculo, como, por exemplo, os grandes complexos de inferioridade, né? E de culpas também, por que não dizer. Vamos entendendo também que muitas das vezes a pessoa que se não ama encontra motivos frívolos para justificar o sentimento de vazio existencial, transferindo para o próximo aquilo que gostaria de desfrutar ou possuir. Ele culpa, é o culpismo, transferindo para o outro a obrigação, a responsabilidade de fazer aquilo que na verdade era você que deveria estar fazendo, aquele empenho que deveria ser feito apenas por você. Não transferir ao outro, não esperar que o outro faça aquilo que você é que deve fazer. É muito importante você ter essa consciência, porque a pessoa, como diz aqui, a pessoa que se não ama encontra então esses motivos frívolos. São motivos frívolos, na verdade, ilusórios, na verdade. Eu preciso, para que então eu esteja me amando, eu preciso estar consciente daquilo também que eu devo fazer, não o outro. Eu preciso entender que as melhoras em mim, as mudanças em minha pessoa, as mudanças a partir do meu próprio interior deve acontecer através do meu próprio esforço, de projetos desenvolvidos por mim mesmo. Não devo transferir essa responsabilidade para aquele que vive ao meu lado. Não devo transferir para aquelas pessoas que vivem à minha volta, para a sociedade, porque se assim fizer, é claro, eles não vão fazer e não vão poder fazer, claro, porque essa mudança interior é intransferível, é responsabilidade minha. E então, por não acontecer, e então eu abro espaço para devidos de outros tantos tipos de sentimentos, como por exemplo a frustração, e caminho para a revolta e para o desequilíbrio, para as perturbações diversas e, por consequência, outros tantos tipos de doenças como a depressão, graças a esse tipo de entendimento, graças a esse tipo de visão que eu desenvolvi, essa visão da vida, né? E então eu devo me libertar de todo esse tipo de postura para que então a minha condição existencial seja produtiva, seja de crescimento, seja de fortalecimento, de aprendizagem, diante das circunstâncias que naturalmente, na grande maioria das vezes, são situações difíceis, provacionais, expiatórias, que nós naturalmente precisamos viver, mas que encaremos essas colheitas, esses momentos existenciais, como já foi dito, como sendo grandes oportunidades de aprendizagem, e serve também de pedra
para que possamos, que essas pedras sirvam para construir a escada da evolução e essa escada que nos leva à felicidade de todos nós. Entendemos então que são detalhes físicos que parecem retirar o conforto e a satisfação pessoal na aparência ou na constituição, dificuldades de inteligência, posição social, problemas na saúde que sem dúvida não merecem maior consideração e deverão ser enfrentados de maneira positiva, diferente, proporcionando estímulos para novos enfrentamentos, vitória, 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 e eu acrescento, vitória. Estímulo para que então as vitórias em nós aconteçam, vitórias estas sobre nós mesmos, na destruição e na diminuição da força da manifestação do orgulho e do egoísmo em nós. Porque quando isso assim fizemos, nós conseguimos dar a devida importância não só às questões espirituais, mas também colocamos no seu lugar a questão das questões sociais, as dificuldades da inteligência, e nós vamos acabar por entender que são momentos existenciais que precisamos viver. Às vezes a ausência das questões dos recursos financeiros, por exemplo, às vezes a ausência de recursos intelectuais no momento é necessário. Mas somos espíritos eternos e nós então estamos em crescimento. O momento que estamos vivendo é algo que precisamos viver. Não significa que então aqui estamos sugerindo o comodismo, né? Estou dizendo que devemos nos acomodar e aceitar plenamente a nossa atual situação. Significa que eu devo aceitar, sim, mas nunca abandonar o esforço equilibrado, o empenho equilibrado em busca de melhorias, porque isso faz parte da natureza íntima de cada um de nós, seres espirituais. Buscar o seu bem-estar de forma equilibrada, né? Respeitando as nossas limitações, respeitando as nossas possibilidades, mas nunca abandonar, nunca sentar à beira da estrada, nunca desistir. Não significa desistir de si mesmo, não significa desistir de fazer melhor aquilo que você veio para fazer. Significa então você permanecer de forma equilibrada, de forma paulatina, buscando as melhorias, principalmente interiores, em que nós assim precisamos fazer. Durante muito tempo a pessoa coleciona o azirave da insatisfação, aquele azedume, carregando aquela insatisfação consigo mesmo, atribuindo-se fracassos, alimentando aquela ideia, revivendo aquele momento de fracasso que você teve nessa ou naquela área da sua vida, que em realidade jamais ocorreram infelicidades que não têm justificação. Tudo tem justificação, espiritualmente falando. Quando fazem comparações com outras pessoas que acreditam ditosas e sem problemas. Naturalmente, essa análise nós vamos então seguindo adiante, dizendo que em uma atitude conflitiva, tenta amar-se em luta feroz por acumular dinheiro, conseguir destaque. Muitos se entregam a essa luta, né? Para conseguir os destaques na sociedade, tornar-se importante e então se tornar-se uma pessoa invejada. E entrega-se então ao trabalho exaustivo, muito trabalho, inconscientemente para fugir à sua realidade, ou supondo-se insubstituível no desempenho da tarefa ou realização a que se entrega. Não é uma postura saudável, não é uma atitude saudável, mas é como diz ali no começo o Joana de Ângeles, é uma atitude conflitiva. Né? Ao contrário, nesse fato, não estamos tentando nos amar. Amar a si mesmo, então,
ao começar a amar-se, descobre que são as pequenas coisas, aquelas aparentemente sem grande importância, que constituem significados alentadores, resultados. Nós vamos aprendendo quando a gente já iniciou aquele processo de realmente nos amar. Quando nós já, através da dor, naturalmente, nós já calejados, a gente aprendeu a lição. A gente aprendeu e começou a amar-se. Então eu vou descobrir e vou aprender a valorizar as pequenas coisas, pequenos momentos. Vou aprender a melhor analisar os fatos. Eu passo a ter mais paciência para vislumbrar, uma visão mais ampla para vislumbrar os melhores resultados daquilo que eu antes considerava sem importância. Antes considerava totalmente sem importância para nada. Eu passo então a valorizar aquilo que antes não era realmente muito grande. Aparentemente sem grandeza, sem importância. E então eu começo a encontrar nessas pequenas coisas os significados alentadores. Começo a enxergar porque a minha visão mudou, a visão de vida minha mudou. Então eu começo a enxergar naquele nosso irmão que caminhou durante tantos anos ali ao meu lado e eu não o valorizei. Começo a enxergar nele virtudes que, na verdade, se eu tivesse enxergado na época, seria um alento para a minha vida, para a minha caminhada. No entanto, eu enxerguei só os defeitos. Eu potencializei só os defeitos e nunca as suas virtudes. Assim são. Eu nunca parei para olhar as estrelas, eu nunca parei para valorizar as águas dos rios, para observar a natureza, eu nunca parei para ouvir o canto do pássaro. Eu nunca pude, então, através da observação da natureza, captar, sentir as energias divinas, porque Deus também se manifesta através da natureza. E eu posso ser aquela pessoa usufruindo dessa natureza, dessas energias divinas que nos vêm através da própria natureza, estimulando o meu crescimento. Eu preciso mudar para melhor, então compreender. Para o meu próprio bem, momentos de solidão, para a autoanálise e reflexão, instantes de prece, eu preciso fazer com que isso aconteça em minha vida. Momentos, instantes de prece silenciosa, refazimento através da música, ouvir uma boa música, de caminhadas tranquilas, de carícias e crianças, a crianças ou animais, do cuidado, de cuidados com as plantas, flores e adornos vivos, sentindo a vida fluir de todo lado. Em outras ocasiões, conversações edificantes, destituídas de objetivos imediatistas, cuidados com a alma, preservando-lhe a lucidez em relação aos deveres e aos compromissos que lhe dizem respeito. A seguir, torna-se necessária uma avaliação daquilo que é útil em relação ao que é secundário e ao que se atribui significado exagerado. O amor a si mesmo desempenha uma ação autoterapêutica, porque liberta dos conflitos de autopunição, de autocensura e de autocompaixão. A compreensão dos próprios limites e possibilidades enseja um sentimento de alegria pelo já conseguido e de encorajamento em relação ao que ainda pode ser alcançado. No cultivo desse propósito, o egoísmo não consegue alojamento, porque não há ambição de posse ou de domínio, de superioridade ou de vitória, senão sobre as próprias paixões perturbadoras.
Agora vejamos, amar a si mesmo, o exemplo de Jesus. Vejamos então que Jesus viveu o amor a si mesmo. Jesus viveu o amor a si mesmo. À medida que se entregava ao próximo e à humanidade. Nunca se permitiu descurar da tarefa, fugir da tarefa pela qual veio ao mundo. Jamais Jesus se facultou transferir o culto do dever, mesmo quando perseguido, caluniado, vigiado pelos adversários gratuitos. Jesus não se facultou, nunca se entregou à tristeza ou à depressão, embora não faltassem motivos e circunstâncias para conduzi-lo ao desânimo. Jesus, impertérrito, manteve-se afável com os enfermos e cansativos, companheiros do ministério, dócil ante as misérias morais dos doentes da alma, compadecido da ignorância que vigia em toda a parte, confiante em Deus em todos os instantes, até mesmo no Calvário. Jesus, e por conhecer a grandeza, ele por conhecer a grandeza de que era constituído, não falhou, não temeu, não deixou de amar, embora desamado, injuriado e aparentemente vencido, terminando por vencer todas as injunções perversas e seus sequazes. Vamos ver alguns trechos extraídos também do 2º capítulo do livro Garimpo de Amor, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, né? Nós temos a frase: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão, que mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que sua força reside ao ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida, assim como o ar é indispensável para a existência orgânica. O amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível, o amor é imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Quando aparente, de caráter sensualista, que busca apenas o prazer imediato, se debilita e se envenena, ou se entorpece, dando lugar à frustração. Quando real, estruturado e maduro, que espera, estimula, renova, não se satura, é sempre novo e ideal, harmônico, sem altibaixos emocionais. Une as pessoas porque reúne as almas, identifica-as no prazer geral da fraternidade, alimenta o corpo e dulcifica o eu profundo. O prazer legítimo decorre do amor pleno, gerador da felicidade, enquanto o comum
é devorador de energias e de formação angustiante. O amor nunca se impõe, porque é espontâneo como a própria vida e irradia-se, mimetizando, contagiando de júbilo e de paz. Expande-se como um perfume que impregna agradável, suavemente, porque não é agressivo, nem embriagador ou apaixonado. O amor não se apega, não sofre a falta, mas flui sempre, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. Diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Desamado, se deve amar. Perseguido, é preciso amar. Odiado, torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se repõe. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo. E o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus os abençoe e até a próxima reflexão.